Bom dia a todos. Meu nome é Sara Gemini Piperni, eu sou a candidata a ocupar a vaga do Programa de Ensino de Graduação em Histologia e hoje vou apresentar um pouquinho da minha trajetória que me levou a mudar de continente da Itália para o Brasil e o projeto de atuação profissional que pretendo atuar na instituição, caso seja aprovado. Como eu falei, eu sou italiana, eu nasci numa pequena cidade no centro da Itália, na região do Abruzzo, nos Apeninos, uma região de montanha, e eu cursei toda a minha graduação, mestrado e doutorado em uma cidade vizinha da minha cidade natal, da cidade de L'Aquila. Então, eu sou graduada em 2009 em biotecnologia farmacêutica, mestre em 2011 em biotecnologia molecular e celular e doutora em 2015 em biotecnologia. Desde a graduação, eu busquei um estágio voluntário no laboratório da minha professora de histologia e anatomia, a professora Ana Maria Tetti, que foi uma personagem muito importante durante a minha vida e com a qual eu atuo e colaboro até hoje. E graças a esse contato com a professora, eu pude ser orientada por ela durante a minha graduação, durante o meu mestrado e doutorado. E com os contatos internacionais dela, eu pude fazer uma coisa que eu achei muito relevante durante a minha trajetória, que são os meus intercâmbios internacionais. O primeiro foi um intercâmbio puramente didático, com uma bolsa de estudo financiada pelos italo-americanos e cursei um semestre no Sierra Nevada College durante o meu mestrado. Esse intercâmbio foi particularmente interessante para mim, porque até então eu não tinha tido contato com a língua inglesa. Então, eu não sabia, basicamente, falar inglês. E foi muito importante, porque eu precisei cursar disciplinas, fazer prova em inglês, e isso melhorou muito a minha escrita e a minha fala no idioma. Após disso, durante o meu doutorado, a professora Tetti foi coordenadora de um projeto internacional para intercâmbio de pessoas entre continentes. E aí eu pude, graças ao financiamento da Marie Curie Fellow, ganhar 2 bolsas para realizar 2 intercâmbios no exterior. O primeiro intercâmbio foi na Índia e o segundo no Brasil. Em relação ao intercâmbio indiano, foi um intercâmbio bem peculiar para mim, porque a diferença cultural foi muito grande. E, além disso, eu sou alérgica à pimenta, então eu tive dificuldades bem pessoais, começando pelo fato que eu não podia comer quase nada. Mas, contudo, foi muito interessante porque eu trabalhei com angiogênese, modelos animais de ovo. Então, até hoje, eu tenho contato com os meus amigos indianos, que foram pessoas maravilhosas na minha vida, e ainda tenho contato até hoje, colaboramos muito, de forma muito forte. E o segundo intercâmbio foi no Brasil, e foi aqui que eu decidi de mudar de continente. Não foi o meu primeiro contato com o Brasil, eu já tinha vindo 1 mês de férias, então eu ganhei esse intercâmbio justamente, além da experiência acadêmica, pelo fato de já saber falar um pouquinho português. E aqui decidi de mudar de continente, e isso foi possível graças ao apoio do professor José Mauro Grangeiro, com quem eu trabalhei durante o intercâmbio no Inmetro, e que me proporcionou a possibilidade de ficar no Brasil depois da defesa do meu doutorado com 2 bolsas técnicas CNPq, nas quais eu trabalhei na área de nanoestrutura, de biomateriais e minerais biogênicos, e também trabalhei dentro de um projeto internacional muito grande, que é o projeto do NanoReg, que visava a regulamentação mundial dos nanomateriais, e nesse projeto o Inmetro era a instituição líder do grupo brasileiro. Após disso, graças à experiência adquirida no campo de biomateriais, eu fui agraciada pela Bolsa Pós-Doc Nota 10 da FAPERJ e comecei a atuar dentro do CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, sob a orientação do professor Alexandre Matarrossi, numa área sempre de nanomateriais para a saúde, onde avaliamos o tráfego intracelular, a biodistribuição e a citotoxicidade. Após disso, antes de terminar minha bolsa de pós-doutorado, eu fui convidada a atuar como uma professora visitante na Unigra Rio, no programa de pós-graduação da biomedicina translacional. Isso foi muito importante para mim, porque me deu a possibilidade de entrar em uma área onde até então eu não tinha atuado de forma muito forte, que é a área de ensino, que eu sempre tive uma vocação de atuar. Então, eu comecei a atuar como professora do Biotrans, que é uma parceria pública-privada entre o Unigra Rio, o Inmetro e o ESO. E no ano seguinte eu fui contratada como professora adjunta da Unigra Rio
Então, comecei a atuar também no programa de pós-graduação em odontologia e na graduação nas áreas de biologia, biomedicina e odontologia. E esses últimos anos foram anos particularmente interessantes também do ponto de vista da pesquisa, porque dentro da Unigra-Rio eu consegui dar origem a um grupo de pesquisa com os meus orientandos. E dentro dos nossos financiamentos, nós temos o financiamento FAPERJ, que é um auxílio pesquisador recém-contratado, e nós somos partes, como grupo, de duas redes. Uma nacional, a Rede de Nanosaúde, chefiada pelo professor Alexandre Rossi, e uma internacional, que é uma colaboração com a França, com o Centro de Pesquisa Francesa, que é chefiado pela professora Karine Anselmi, que é uma personagem muito importante na área de biomateriais europeia. Então, eu vou apresentar um pouquinho o meu projeto, que é tripartido, porque eu acredito na indissociabilidade de pesquisa, ensino e extensão. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória para chegar ao meu projeto de pesquisa atual. Então, em relação ao projeto de pesquisa, eu adquiri bastante experiência na parte técnica, especialmente na área óssea, durante a minha formação no laboratório da professora Tete. Trabalhei principalmente com tecido ósseo, mas eu pude ter a experiência com modelos animais, com modelos celulares, biologia moleculares e proteômica. E graças a esse tipo de experiência, durante o projeto Interbone, eu fui escolhida pela Marie Curie Fellow para fazer esse intercâmbio no Brasil. E no Brasil, eu fui orientada pelo professor William Zambucci e orientada pela professora Esther Takamori. Quando eu cheguei no Brasil, eu nunca tinha tido contato com a área de biomateriais, que então era uma área nova para mim. E esse projeto foi desenvolvido em colaboração com muitas instituições. A Unigra-Rio, onde o professor William fazia parte na época, a USP de Botucatu, porque ele tinha acabado de passar em um concurso público como professor adjunto da USP, e o próprio Inmetro. O projeto foi desenvolvido plaqueando células MSC3T3 alternativamente em dois tipos de materiais, no plástico ou na hidroxiapatita, que é um biomaterial interessante para o tecido ósseo, pois ele, basicamente, a parte inorgânica do tecido ósseo é composta de hidroxiapatita. Então, o foco do projeto foi avaliar o perfil quinômico de fosforilação das proteínas para verificar se tinham proteínas diferentemente fosforiladas e qual via de sinalização era estimulada na adesão do material no plástico e na hidroxiapatita. E nós encontramos várias proteínas diferentemente fosforiladas, principalmente ligadas aos mecanismos de proliferação, diferenciação e adesão celular. Esses achados foram publicados num artigo no Biotechnology Bioengine. Então, com o meu primeiro contato com biomateriais, já foi muito claro para mim que, devido ao envelhecimento populacional, que em 2050 alcançará cerca de 2 bilhões de pessoas, que corresponde a 16% da população mundial que terá mais que 60 anos, ou seja, uma pessoa a cada 6. Isso vai invertir totalmente a nossa pirâmide populacional. Então, principalmente, os idosos serão em número maior comparado com os recém-nascidos. E isso claramente aumenta o investimento no mercado de biomateriais, que só em 2024 é previsto alcançar cerca de 200 bilhões de dólares. E dentro dessa área, eu foquei mais na área de nanomedicina, que é uma área basicamente relativamente nova, que trata a doença com nanomateriais e nanosistema. É uma área multidisciplinar, onde é incluída a química, a física e a biologia para monitoramento, controle, construção, reparo, resistência e melhora dos tecidos biológicos. E, claramente, a nanomedicina tem uma pegada translacional, porque o foco dessa nova área é criar nanoimplantes ou também usar biomateriais como terapia e diagnóstico. E nessa área eu foquei principalmente em dois materiais, o dióxido de titânio e a carbonato apatita, ambos nanoestruturados. É muito importante definir o nanoestruturado, por quê? Porque nós não temos atualmente uma regulamentação mundial desse tipo de materiais nanoestruturados. E quando nós falamos de nanoestrutura, a nanoestrutura tem uma característica totalmente diferente em termos de propriedades físicas, químicas e, consequentemente, biológicas, comparado com a sua contraparte macro. Então, mesmo se o dióxido de titânio e a carbonato apatita são materiais muito estudados,
a contraparte nanométrica ainda carece muito de pesquisa básica. E esses materiais são usados como biosubstitutos e bioestimuladores no envelhecimento de osso e de pele. Então, os primeiros achados me levaram a trabalhar numa área que eu também não conhecia muito bem, que é a área de morfologia aplicada com microscopia eletrônica de transmissão. Esse foi o meu primeiro contato com a microscopia, que é uma área que eu atualmente adoro, e foi possível justamente pela quantidade de equipamentos que eu encontrei aqui no Brasil. E nós estudamos a citotoxicidade e a internalização de nanopartículas de titânio nanoestruturado, achando que tem uma ausência de citotoxicidade em células ósseas, mas que essas partículas são internalizadas graças a uma camada de proteínas que fica em volta da própria estrutura da partícula e que facilita, com o mecanismo de cavalo de Troia, a internalização dessas células. Esses achados foram publicados nesses artigos no Scientific Report e na Nanoscale e originaram outro projeto, pois com esse tipo de mecanismo, nós identificamos que as partículas estão internalizadas em vesículas colocalizadas com exosomas, que são as vesículas necessárias para a comunicação celular. Então, isso deu origem a outro projeto que foi desenvolvido por um aluno de doutorado que eu estou orientando, em colaboração com a Universidade de Minho de Portugal, que levou a descobrir o efeito desses exosomas, tanto em macrófagos quanto em células ósseas. Além disso, eu comecei a trabalhar também com modelos 3D e modelos 2D, isso sempre para colmar aquela lacuna da falta da nanoregulamentação em nanomateriais, para verificar quais são as diferenças da toxicidade, por exemplo, acometida em células distribuídas em monocamada, em 2D, ou em modelos de esferoide, em 3D. Esse artigo, o primeiro artigo sobre a citotoxicidade e a biocamuflagem, foi publicado também no Scientific Report e deu origem a um outro artigo que está em fase de preparação, que descobriu que o titânio nanoestruturado, ele é capaz, tanto em modelo 2D quanto em modelo 3D, de aumentar de forma dose-dependente a mineralização. E, além disso, foi encontrado nos nossos resultados que o modelo 3D aumenta essa mineralização de forma mais prominente comparado com o modelo 2D, quando se trata de altas concentrações. Uma coisa que eu comecei a fazer recentemente, que eu acredito ser particularmente importante e particularmente empolgante, é a colaboração com algumas startups. Eu colaboro com 2 startups atualmente, uma startup que é uma startup já consolidada, a Magtech, que trabalha com partículas magnéticas, e dentro do projeto em colaboração com a Magtech, nós estamos desenvolvendo partículas de nanoanéis de ferromagnetita que podem ou não ser funcionalizados para tratamento do tumor com hipertermia magnética. A hipertermia magnética é uma terapia muito promissora que já é usada em vivo com modelos de nanopartícula esferoidal. E se baseia sobre o fato que o tumor é um ambiente mais sensível a alta temperatura que a contraparte saudável. Então, quando nós aplicamos um campo magnético ao redor do tumor que internalizou essas nanopartículas, seja pelo alto metabolismo dele, ou seja pela funcionalização que pode ser realizada em cima das partículas, esse mecanismo esquenta o tumor com um mecanismo de dentro para fora, evitando aqueles efeitos colaterais que são típicos de terapias convencionais, como a radioterapia, por exemplo. Além disso, eu estou trabalhando com outra empresa que é mais nova, a High Evolution, que é uma empresa de formulação de produtos para prevenção e tratamento do envelhecimento de pele. Esse mercado é muito forte no Brasil por causa da grande quantidade de procura que nós temos no país com procedimentos estéticos. Contudo, todos os biomateriais que são utilizados para fazer procedimentos estéticos são importados. E dentro deles temos a hidroxiapatita, que é um material que eu conheço bem e com o qual eu trabalho há muito tempo. Então, com a colaboração com essa empresa, o foco é criar um mercado nacional por esses novos produtos, e nós temos também um projeto em construção com o Dr. Rafael Bergamini do Serai Segdic, que visa criar produtos diferentes que ainda não existem no mercado, como, por exemplo, o fio de sustentação facial revestido de hidroxiapatita.
Esses projetos com a empresa, eu acredito que sejam muito importantes, não só pelo retorno que eles vão dar para a sociedade, mas também pela procura de financiamento para a pesquisa, que sempre mais no país é limitada nos recursos mais públicos. Então, todos esses achados geraram algumas perguntas que estão sendo respondidas nos projetos que eu estou desenvolvendo já atualmente. Como, por exemplo, quais são os efeitos biológicos da internalização e processamento desses materiais nanoestruturados, uma vez que eles são funcionalizados com moléculas bioativas, como, por exemplo, ácido ascórbico, ácido hialurônico. Existe um efeito sinérgico que seja significativo no potencial bioestimulador e antiedade no tratamento de células humanas com essas matrizes nanoestruturadas? E, por fim, qual seria a resposta em viabilidade, formação e função dos osteoclastos, que são a contraparte das células ósseas, que respondem também ao estímulo inflamatório, que são desencadeados para esses materiais nanoestruturados? E, claramente, para responder essas perguntas, eu preciso de um apoio técnico, que é constituído pelos meus alunos do Laboratório Multidisciplinar de Pesquisa da Unigrahia, de iniciação científica, de mestrado e doutorado da biomedicina translacional e do mestrado e doutorado na odontologia, que estão respondendo a perguntas sobre o tráfego intracelular dessas partículas, o efeito dessas partículas nos osteoclastos e no equilíbrio que acontece entre células ósseas de formação, os osteoblastos, e células de reabsorção, os osteoclastos, e tudo isso visa formar a lacuna maior, que é a falta de regulamentação sobre nanomateriais, além do aprimoramento dos mesmos. Então, a minha proposta de projeto para implementar na UFRJ, caso seja aprovada, é relativa a esses achados e à inflamação, que além de ser a principal causa de rejeito de biomateriais, é reconhecida hoje como uma das principais causas do envelhecimento. Então, as lacunas que eu pretendo responder é se for possível influenciar a diferenciação de macrófagos pro-inflamatório M1 e anti-inflamatório M2, funcionalizando carreadores nanoestruturados biocompatíveis com proteínas anti-envelhecimento, como, por exemplo, a proteína cloto. Se existe uma diferença entre a resposta celular a esses carreadores funcionalizados, que depende da idade do paciente ou da senescência celular, e se é possível usar esse conhecimento para aprimorar a eficiência clínica de nanomateriais em tratamentos de doenças já existentes, de doenças em pessoas idosas. Para responder a isso, eu pretendo trabalhar com duas tipos celulares, uma célula de linhagem, monócito THP1, e uma célula de cultura primária, que vem do isolamento de baficoto de sangue periférico de voluntários, diferenciando elas em monócitos M0, macrófago pró-inflamatório M1 e macrófagos anti-inflamatório M2. Após disso, eu pretendo trabalhar com a proteína cloto. A proteína cloto é uma proteína muito importante no envelhecimento, que é encontrada hipoexpressa durante o envelhecimento e que, quando é hiperexpressada de forma não natural, ela reverte os fenótipos do envelhecimento. E, recentemente, a cloto foi associada à troca de diferenciação entre macrófagos M1 pro-inflamatório para macrófago M2 anti-inflamatório. Então, a proposta de projeto seria utilizar os materiais produzidos pela rede de nanosaúde, que tem até um financiamento para fazer isso, funcionalizá-los com a cloto e tratar monócitos M0, macrófagos M1 e M2, para avaliar se esse tratamento consegue reverter essa expressão fenotípica de macrófagos M1 para M2. E, além disso, é possível verificar a interação desses biomateriais funcionalizados, comparando a interação com o monócito macrófago de voluntários novos ou idosos, para ver quais são as diferenças na análise morfológica, genética, molecular e até na comunicação celular, isolando assim exosomas e definindo o perfil de microRNAs após o tratamento. O projeto seria desenvolvido inteiramente no ICB, que, além de ser um instituto de ponta, apresenta vários grupos que eu acredito que poderiam contribuir de forma muito forte ao desenvolvimento do projeto, tanto na parte prática quanto na parte teórica.
E também conta com o apoio do Senabio, o Centro de Microscopia, que seria importantíssimo para realizar todas as análises morfológicas. Além disso, o projeto contaria com apoio financeiro da Rede de Nanosaúde, direcionada pelo professor Alexandra Matarrosa, do CBPF, o apoio do professor Grangeiro, do Inmetro, além do apoio de outras instituições, grupos de instituições relevantes, como a própria UFRJ ou a UF. E, claramente, nós temos os nossos apoios internacionais pelo financiamento da rede de B3 Labs, Biointerfaces, Minerals and Biomaterials, chefiada pela professora Karina Anselmi, da França, que proporcionaria também a possibilidade de intercâmbio internacional para os nossos alunos e o apoio das nossas empresas para a geração de produtos que sejam importantes para o mercado. Em relação ao ensino, nesses últimos anos, eu pude atuar na graduação e na pós-graduação da odontologia e da biomedicina internacional em várias áreas, incluindo a morfofisiopatologia, a bioengenharia de materiais, as práticas laboratoriais, e fui responsável pela internacionalização dos 2 programas de pós que eu faço parte. E dentro desses achados, durante a pandemia, eu pude aprimorar muito a adaptação do ensino híbrido, que foi muito forçada durante a pandemia da Covid-19 de forma muito rápida. Então, eu pude me aprimorar no conhecimento de metodologias ativas, como time de aprendizagem, aula invertida, aprendizagem baseada em projetos e problemas, e uso também de aplicativos para desenhos de estudos à distância, como o Socrative Student. Também, minha proposta de inovação no ensino de histologia é baseada sobre uma experiência direta que eu tive durante a minha experiência de ensino com a Mesa Sectra. A Mesa Sectra é uma mesa interativa de histologia e anatomia que foi criada na Suíça e conta com apoio de universidades do mundo todo para a criação de imagens. Então, nós temos um banco de dados que todas as universidades continuamente ficam atualizando e todo mundo tem acesso a todo o banco de dados da mesa. E esse modelo é um modelo interativo que prevê a possibilidade que o aluno acesse à distância. Isso seria muito importante para aquela disciplina, como a histologia, que prevê uma carga horária prática que foi impossível de atuar durante a pandemia. Em relação ao projeto de extensão, eu acredito muito na indissolubilidade de pesquisa, ensino e extensão, e isso foi muito claro para mim durante a pandemia da Covid-19. Eu pretendo atuar nos projetos de divulgação científica com temas que ficam dentro de projetos já presentes na instituição, como o Museu de Anatomia por Dentro do Corpo ou o projeto de Histologia Corando 7. Um exemplo disso seria realizar colaborações com museus para organizar exposições fotográficas e materiais interativos que podem ser disponibilizados até à distância. Um candidato perfeito para fazer isso seria o Museu de Amanhã, que já atua muito dentro desse tipo de divulgação. E, além disso, com o apoio das empresas startup, conscientizar a sociedade sobre risco e benefícios, principalmente da nova medicina estética, que já é largamente usada, e dos procedimentos anti-envelhecimento que utilizam biomateriais. E apoiar também a empresa e a sociedade em geral através do aperfeiçoamento de técnicas, tanto de análise de biocompatibilidade de nanomateriais, contribuindo à geração daquela nanoregulamentação que está faltando, a partir da formação e atualização de recursos humanos e também de transferência de tecnologia. Sempre dentro dos projetos possíveis de extensão, eu me coloco à disposição para compartilhar com meus colegas professores as metodologias ativas que eu tive a oportunidade de atuar na parte prática, como a adaptação ao ensino híbrido. E aproveitar também essa experiência que adquiri em tecnologia digital na pandemia para divulgação na cultura universidade, como seria interessante fazer colaborando com as escolas e com empresas como Jovem Gênios, que é uma empresa que apresenta soluções digitais para transformar escolas de nível fundamental e ensino médio em todo o Brasil, com desafios e outras formas dinâmicas diferentes de ministrar as aulas. E essa empresa pretende oferecer para nós um relatório sobre o engajamento dos alunos, que seria interessante tanto para aprimorar os projetos de extensão,
quanto para aprimorar nossas próprias aulas dentro da universidade. Então, vou reforçar de novo a indissolubilidade entre pesquisa e ensino e extensão, como demonstrado pelas fake news, pela campanha de Novax que foi gerada durante a pandemia. Para mim foi muito claro que nós precisamos comunicar mais com a sociedade as coisas que nós fazemos dentro da universidade. E como já falava o meu conterrâneo, Leonardo da Vinci, aquela ciência mais útil é aquela cujo fruto é o mais comunicado. Eu terminei, eu me coloco à disposição para as perguntas. Muito obrigada, Sara, pela sua exposição da trajetória, muito interessante, muito rica. Parabéns. Obrigada. Então, eu vou começar pela sua trajetória científica, né? E te perguntando como que você pretende se inserir no ICB, né? Porque eu vi que você tem muitas colaborações, você na Unigran Rio se inseriu muito claramente, dando aulas, orientando, dando aula de graduação e pós-graduação, né? E, então, como que você pretende se inserir no ICB e dentro da UFRJ? Você tá numa universidade que é privada, né? E é muito diferente. Eu imagino que você quer ir para uma pública. Até eu quero te perguntar por que razão você quer sair da privada para ir para uma pública. Então, já são duas perguntas, né? Como você vai se inserir e como você pretende e por que você está querendo sair da universidade privada. Uma outra coisa agora, com relação à sua didática, eu achei muito interessante essa mesa Sectra. Então, você já vai ter bastante inserção, vamos dizer, nessa nova metodologia que todos nós tivemos que desenvolver durante a pandemia. Não foi fácil para nenhum de nós, mas você, sendo jovem, eu acho que fica mais fácil. Então, eu queria que você falasse só mais alguma coisa, como que você buscou essas ferramentas, e depois eu deixo para os outros, e qualquer coisa eu volto para perguntar mais alguma coisa. Obrigada. Então, eu vou começar respondendo a primeira pergunta sobre a inserção. A minha escolha de fazer um concurso para o UFRJ não foi uma escolha só de passar da privada para a pública, eu escolhi a instituição. Desde que eu cheguei, meu sonho é entrar dentro da UFRJ, porque todas as pessoas que eu conheço, com quem eu colaboro da UFRJ, são pessoas extremamente interessantes, são pessoas extremamente preparadas, inspiradoras. Isso não é só em relação a professores sênior. Todas as pessoas, meus amigos pessoais, que são formados pela UFRJ, são as pessoas mais competentes que eu conheço. Então, eu acredito que, graças às colaborações que eu já estou atuando dentro do com pessoas do Instituto, possa me inserir em algum grupo de pesquisa que possa me apoiar caso seja aprovada nessa primeira etapa de inserção, porque eu já, de fato, colaboro com eles, principalmente dentro da rede, e é uma colaboração de anos. Além disso, isso já responde, em parte, em por que eu quero sair da particular para a pública. De novo, não é qualquer pública, e não é qualquer vaga. Eu não fiz outros concursos. Eu estou fazendo o concurso de histologia, já fiz o concurso de histologia na vez passada, mas eu realmente não estava pronta, porque eu não tinha experiência de aula, e isso foi muito claro para mim. Então, eu fui buscar o que faltava. Eu fui buscar na Unigran Rio o que faltava para fazer o que eu quero fazer. E a Unigran Rio foi uma experiência muito importante para mim, ainda uma experiência importante, porque eu acredito que a visão da universidade particular, apesar de ter algumas deficiências no ensino, me perdoe as palavras, a meu ver, porque o foco é um foco mais empresarial, o nosso aluno é nosso cliente. Então, a formação, querendo ou não, passa em segundo plano. Mesmo que seja uma formação de excelência, que eu acredito que a Unigran Rio está oferecendo, em segundo plano depois do pagamento da mensalidade.
Então, essa é uma das razões pela qual eu queria passar para a pública, mas eu acredito que a formação que a Unigra-Rio me deu, essa visão empresarial, poderia até agregar a um desenvolvimento da universidade pública. Um exemplo é essa área de metodologias ativas. Nós precisamos implementar isso em um mês. Isso foi um trabalho gigantesco, eu não tinha experiência nenhuma. A primeira aula online fui, nossa, cadê os meus alunos? Eu não estou vendo as pessoas. Foi horrível. E as pessoas não participavam, então precisa engajar de outra forma a pessoa para ela não ficar, sei lá, fazendo unha enquanto estou dando aula, para prestar atenção no conteúdo. Isso foi muito desafiador para mim. E eu acho que eu esqueci a terceira pergunta. Eu respondi as primeiras duas, mas a senhora fez outra pergunta que eu esqueci. Não, eu acho que era isso, porque eu acho que você até juntou as respostas, porque era justo essa parte didática e a universidade pública versus universidade privada. Isso. Mas eu vou deixar até os outros fazerem as perguntas, porque depois eu posso voltar, mas eu tenho que abrir para todo mundo. Tudo bem, obrigada. Quem levantou a mão, que eu não vi, dos meus colegas? Marimélia. Bom dia, professor. Bom dia, Sara, tudo bem? Primeiro, parabéns pela sua trajetória, sua carreira. Você tem uma história super interessante, né? Faz um pouco o caminho inverso que os brasileiros, né? Alguns brasileiros procuram fazer, que é sair do país para ir aos Estados Unidos, Europa, e, enfim, então, bem-vinda, né? Eu sei que já está aqui há algum tempo, mas é bem bacana quando a gente consegue, né, atrair profissionais estrangeiros de qualidade como você. Eu gostei muito da sua aula, de ontem, né? Achei bastante interessante. Acho que como um aluno, acho que você consegue engajar bem os alunos com a sua didática, né? Então, se você teve dificuldade na didática em outro concurso anterior, acho que você superou isso pelo que você mostrou ontem. E eu quero te fazer uma pergunta a respeito do seu projeto, que você fala dos compostos nanoestruturados, que acho que realmente é um campo super interessante, com muitas aplicações, né? Muito diverso. Eu achei super interessante aquilo que você mostrou da internalização, né, dos nanocompostos, e que você conseguiu mostrar que estava junto com as vesículas de exossomos. E você, em alguns momentos, você coloca como importante para você, de um lado, entender como esses compostos funcionam, né? Então, do ponto de vista de biologia celular, biologia molecular, quer dizer, quando a célula incorpora esses nanocompostos, ela muda, né, e o seu comportamento, tem mudanças, a gente já viu mudança de expressão gênica, não sei se você chegou a entrar nesse tipo de projeto também, de olhar a expressão gênica dessas células, mas tem, né, relatos de trabalhos publicados mostrando isso. Então, essa é uma coisa que eu, assim, fazendo um geralzão, né, da sua proposta, do seu projeto, seria esse seu interesse de entender isso. E um outro aspecto que você falou mais de uma vez é a questão da falta de regulamentação do uso desses compostos. Então, como que, no caso do projeto em si, quer dizer, a gente conhece as ferramentas para estudar isso, acho que você vai ter... você está bem preparada para abordar e já está fazendo isso, né? Mas eu queria saber, no caso por que você frisa tanto essa questão da falta de regulamentação, e se você pretende fazer alguma coisa a respeito disso, e se sim, o quê? Então, em relação à falta de regulamentação, a minha primeira abordagem, meu primeiro entendimento da falta de regulamentação foi dentro daquele projeto inicial do NanoRec, coordenado pelo professor Grangeiro.
Esse é um projeto que foi desenvolvido por laboratórios em nível mundial, era um projeto interligado, ou seja, cada um dos laboratórios fazia o mesmo experimento para comparar os resultados. Um experimento básico foi o primeiro que eu fiz, um MTT com partícula de ferro. O ferro é preto, interfere com o MTT. Qual é o estudo de eleição que a gente usa para avaliar citotoxicidade em macro e em fármacos? MTT. No nano não funciona. Então, a primeira coisa, a célula vive e a célula morre. Já a regra já não se aplica. E isso é o básico. Se a gente não sabe qual é o teste direto para usar, para saber se a célula está viva ou está morta, tudo que vem depois é inviável. Pode dar falso positivo, falso negativo, pode dar muitos viés. Então, foi importante para mim participar desse projeto NanoReg, e eu sempre que eu posso chamo atenção sobre a falta de nanoregulamentação. Nós temos nanoprodutos em comércio, nós temos protetor solar. Quantas vezes um brasileiro usa um protetor solar? Se olhar no rótulo, dentro dos protetores solares, tem titânio, rutilo e nanoestruturado, aquele spray que vaporiza, é tudo nanoestrutura. Então, como é que isso interage com a pele? Como é que isso interage? Isso é uma coisa mais comum, né, para entender melhor. Mas temos nanocompostos em tudo, em diagnóstico, em terapias. Então, tudo isso precisa ser estudado. O titânio é um exemplo muito bom. Nós temos o titânio, todo mundo fala, gera inflamação, a falha do implante dentário, a falha da prótese, porque gera inflamação desses compostos. Os nossos achados levaram a acreditar que, ok, gera inflamação, mas também estimula a produção óssea. Então, isso precisa ser investigado melhor, precisa ser entendido qual mecanismo gera inflamação e qual mecanismo gera reparo para poder isolar e aprimorar o nosso uso de nanomateriais. E outra coisa, todos os tecidos corpóreos são nanoestruturados. Então, para mimetizar um ambiente do organismo, nós precisamos de nanoestrutura e precisamos de nanoregulamentação para poder aplicar isso de forma translacional. Não sei se eu respondi. Tá ótimo, muito obrigada, Sara. Obrigada. Hernandes, é você que levantou a mão? Sou eu. Você. Sou eu. Bom dia, professor. Bom dia, Sara. Fiquei muito feliz de saber que você trabalhou com o William e com o Mauro, que são duas pessoas bastante queridas. Em algum momento eles passaram aqui por Campinas e eu os conheço já de longa data. Sara, tem uma coisa que a gente peca quando a gente faz esses concursos, que a gente quer um perfil de um pesquisador sênior, né? Quando a gente está trabalhando com pessoas relativamente jovens. Embora você fale assim, eu trabalho há muito tempo com tal coisa, ou muito tempo com tal coisa, os tempos, na verdade, são muito curtos, aí, né? Considerando sua formação, o seu estágio de pós-doutoramento, tudo muito curto. E aí você me satisfaz, assim, com uma amplitude de ações que são bastante grandes. Mas aí eu tenho uma característica que é semelhante com a sua apresentação, que é falta de foco. Porque eu me interesso por coisas muito diversas. Eu queria, se eu tivesse que falar assim, olha, para você entrar no FRJ hoje, você tem que focar numa coisa. Qual seria essa coisa? Na verdade, é verdade que são assuntos muito abrangentes, mas eu não acredito muito, vou discordar do senhor falando que são diferentes, porque, na verdade, são todas a mesma coisa. Eu trabalho com célula, com tráfego intracelular, com internalização, com exosomas. Eu posso usar tipos celulares diferentes, tecidos diferentes, mas, basicamente, o que eu faço, o que eu implementaria na UFRJ, se eu tivesse que escolher, olha, pode fazer só uma coisa, o que você escolheria? É a morfologia. É uma coisa que eu me interessei quando eu vim para o Brasil, porque eu não tinha tido contato até então com microscópios de alta resolução. É uma coisa que eu continuo buscando, não só dentro da UFRJ, ou com as minhas colaborações dentro do estado do Rio. Recentemente, eu visitei o síncrotron, que eu acredito ser o futuro da morfologia. Ele é um centro que é surreal, vou usar a falar surreal, porque é uma resolução que eu nunca tinha pensado que ia alcançar na vida.
E então, se eu precisasse escolher qual é o meu foco é a morfologia. Como posso responder a essa pergunta envolvendo tudo o que eu falei. A expressão gênica, exosomas, técnica de microscopia, colaborações, startup, tudo isso para ver como que é a interação célula-material. Muito obrigado. Obrigada. Laura, o Victor tem que... Antes... Se você me permite, Silvana. Sim, Sara, parabéns, linda trajetória, linda exposição. Eu só queria que você falasse um pouquinho do lado pessoal. Como que você se vê daqui a 5 anos? No lado pessoal? Juntando, é claro, o lado pessoal sempre engloba o profissional, né? Então, eu fiz uma escolha há 5 anos atrás, exatamente, que foi a mudança de continente. Essa é uma escolha que é definitiva. Eu percebi isso sem querer, sem brincadeira, quando eu comprei uma lava-roupa. Meus amigos ficaram brincando comigo, você acabou de comprar um negócio que vai durar 20 anos, então você não volta, não? Aí eu falei, ué, mas eu nunca quis voltar. Eu vi ciente que ia ficar aqui no Brasil. Então, a primeira resposta a essa pergunta é como eu me vejo? Me vejo brasileira. A segunda parte, eu acredito que eu posso crescer ainda, contribuir na ciência brasileira e, se possível, até internacional, trazendo um pouco daquela que foi a minha cultura, que é diferente, querendo ou não, é uma cultura italiana, é diferente, e por quanto a gente acredita que sejam similares, com certeza é uma cultura mais similares à brasileira que comparado com a indiana. Mas eu acredito que eu posso trazer um pouco das coisas boas que eu posso trazer da Itália e implementar mais os meus relacionamentos profissionais, pessoais, crescer do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional, que basicamente ultimamente estão se encaixando como sendo a mesma coisa. Um depende do outro, sem dúvida. Parabéns e obrigada. Obrigada. Victor? Bom, parabéns, Sara. Na verdade, obrigada. Não tenho perguntas específicas. Algumas coisas que eu perguntaria já foram respondidas. E talvez, já que temos um pouco de tempo, também um aspecto mais pessoal. Você não tem saudades da Itália? Porque aqui, como já foi dito também, muitos latino-americanos em geral gostam de ir lá. Eu estive em L'Aquila, particularmente, uns 20 anos atrás. Tenho uma grande amiga que é de lá. Hoje ela mora em Pescara. Foi colega de pós-doutorado quando eu fiz no Canadá. E ela se formou dentista, eu sou dentista também. Ela se formou em L'Aquila, que hoje mora em Pescara e trabalha em Ancona. Então, eu estive lá uns 20 anos atrás, fui no Gran Sasso e gostei muito de lá. Então, você veio para ficar, você falou que veio para ficar. Por exemplo, no meu caso, eu sou peruano de nascimento, mas eu não vim para ficar no Brasil, eu fui ficando, eu sempre falo que fui ficando. Vim por 2 anos, só ia fazer mestrado, daí já emendei no doutorado. Quando estava terminando o doutorado, abri um concurso na USP, prestei, passei e fui ficando. Você falou que veio para ficar. Então, você, se tivesse oportunidade de voltar para a Itália, voltaria, pensaria? Que eu você não voltaria. responderia? Então, para responder, começando do que eu tenho saudade da Itália? Bom, com certeza dos meus pais, meu irmão, que moram lá, um pouquinho da história, que aqui é muito mais recente, vou reformular, a história divulgada do Brasil é mais recente, porque a história do Brasil é até mais antiga. E vez e meio da comida, mas a comida a gente
se organiza aqui, temos comidas muito boas. Eu não vivo sem feijão, quando eu vou para lá, eu levo meu feijão, porque eu não consigo mais ficar sem feijão preto. Então, não quero voltar. Se eu tivesse oportunidade, eu já tive oportunidade, a minha orientadora me ofereceu um lugar quando eu terminei o doutorado, mas eu queria sair. Queria sair por 2 razões. Primeiro, porque eu sempre morei em cidades muito pequenas, eu nunca me encaixei em cidades pequenas. Mas, claramente, tem cidades relativamente grandes até na Itália. Mas quando eu vi para o Brasil, durante o meu intercâmbio, eu já tinha vindo. A primeira vez que eu vi, fui de férias, uns 7 anos atrás. Eu quase fiquei. Só que eu estava no meio da graduação, não tinha uma formação, não saberia o que fazer aqui. E visitei o Nordeste naquela época. Então, por 7 anos, aconteceu que cada documentário que passava na TV sobre o Brasil, eu estava lá, saudade, quero voltar. E aconteceu essa oportunidade com o projeto Interboni, que me deu a oportunidade de ver o Brasil de forma diferente, em termos de, será que eu consigo me adaptar para trabalhar? Porque nós sabemos que sair de férias para um lugar e trabalhar em um lugar é totalmente diferente. E eu me adaptei muito bem, ou eu, na verdade, não precisei me adaptar. Meus amigos brincam que eu sou uma italiana falsa, quase brasileira. Eu escolhi vir para cá. Eu já morei nos Estados Unidos, não moraria. Passaria um tempo, não moraria. Na Índia, não. Na Índia nem tempo passaria, porque eu não podia comer, eu sou muito carnívora, então não ia funcionar muito bem, não. E no Brasil, logo que eu cheguei, eu vi uma solidariedade do povo, é aquele que nós falamos, o jeitinho brasileiro. Às vezes, isso tem uma conotação negativa, mas eu acho que o jeitinho brasileiro é extremamente positivo. O jeitinho brasileiro é aquela coisa que dá esperança que o problema que você tem é um problema de todo mundo e todo mundo vai te ajudar a resolver aquilo. Não é o meu problema, é o problema do grupo, é o problema dos meus amigos, é todo mundo que contribui e me fala, vamos dar um jeito, que vai dar certo, que eu vou resolver. Então, eu nunca me sinto sozinha, apesar de estar a muitos quilômetros de distância da minha família, de fato. Eu adquiri uma família brasileira aqui. Meus amigos são como os irmãos. Alguém deve estar até assistindo aqui hoje. Estão aqui para me apoiar sempre, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional também. Tá bom. Então, não tenho perguntas. Eu vou, então, tem ainda, acho que 2 minutos, né, Anderson? Acho que ainda temos. Eu só queria fazer uma única pergunta, voltando um pouco ao lado profissional. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa tua interface entre empresa e academias, startups, essa inovação. Como você pretende também juntar isso se você for aprovada como docente? Então, eu estou colaborando atualmente com 2 empresas. A primeira empresa é uma empresa já estruturada que prevê uma colaboração de tipo bem profissional, científico, ou seja, eles fornecem materiais nanoestruturados que precisam ser testados para várias aplicações. Essa empresa, essa incubadora, é mais da parte de materiais, então ela precisa de um apoio técnico da parte celular. Já a empresa High Evolution é uma empresa que uma minha aluna abriu, é uma minha aluna que trabalha muito na área de estética. E eu pretendo atuar de uma forma mais presente também, que é buscado, eu acredito, nos últimos levantamentos de pesquisa, porque nós não temos um financiamento como tínhamos 8 anos atrás, vindo dos órgãos públicos, a FAPESD, o CNPq. Os recursos que estão sendo investidos na pesquisa são sempre menores. Então, para que a pesquisa possa ir para frente, nós precisamos buscar produtos, botar no mercado produtos, e isso é feito pelas startups. E a falta de mercado, e numa área que eu gosto, que eu atuo, acredito que posso contribuir muito mais, o que é permitido no limite do possível, mesmo com a dedicação exclusiva pela lei de inovação. Então, eu atuar de forma mais presente, porém, sempre priorizando claramente o que poderia ser, caso seja aprovado o meu trabalho na instituição. Ok. Acho que eu estou satisfeita, são